Olá, amigos da TV Nova Luz, que alegria esse nosso encontro para refletirmos sobre os textos publicados por Allan Kardec nas revistas espíritas. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Acesse a nossa TV ou vá diretamente ao YouTube, coloque o nome do expositor ou o tema da sua preferência. E bons estudos! Nós agradecemos muito a participação de vocês. Mandem suas perguntas, sugestões, críticas, que nós precisamos desse apoio generoso. Utilizamos 8 artigos do ano de 1858 para introduzir esse estudo sobre a Revista Espírita. Veja nos slides. Foram 8 artigos retirados do primeiro volume, que é uma coleção de 12 volumes. Introduzimos esse estudo e hoje vamos falar o 8º artigo para finalizar a nossa introdução nesses estudos, que depois virão outros expositores falando sobre outros artigos. A TV Nova Luz, com a colaboração de vários estudiosos da doutrina espírita, vai oferecer a você oportunidade de refletir e criticar positivamente os fatos espíritas através dos muitos artigos de suas revistas após a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. De janeiro de 1858, a dezembro de 1869, foram 11 anos e 4 meses de publicações mensais, conforme falamos no início das nossas apresentações. Os artigos mensais que Kardec publicava eram baseados em muitas cartas que recebia, ocorrências estranhas na cidade de Paris e revelações de espíritos evocados na Sociedade Espírita Parisiense, fundada por ele. Hoje veremos o artigo Habitações do Planeta Júpiter, publicado em agosto de 1858. Olha a gravura, o Sol tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter. Júpiter é aquele grandão ali que está entre a Terra e Uranus. É um desenho do sistema solar, é tão lindo a gente observar que o nosso sistema solar é tão pequenininho frente ao universo e tão grande para todos nós. Nesse artigo, Allan Kardec diz: se alguém duvidar de tudo que irá expor sobre o tema, deverá pedir explicações aos espíritos, que foram os espíritos de Victorien Sardou, Mozart e Palissy, que lhe ditaram essas informações. Diz o codificador, e eu repito aqui, apenas um resumo do que foi dito. Diz Kardec: sou apenas um instrumento e o eco fiel do que os espíritos me contaram. Considerando que é possível a imigração das almas de planeta em planeta, vamos ver no slide 3 que é possível a gente viajar por outros planetas e também suas encarnações sucessivas e seu progresso incessante pelo trabalho não nos deverão mais causar admiração conhecer um pouco mais sobre as habitações de Júpiter. Kardec escreve esse artigo baseado nas informações que aqueles 3 espíritos disseram a ele. Assim como nós, melhor do que nós, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo, depois de o haverem sido na luta. Então, Kardec diz que, assim como nós, os espíritos que habitam em Júpiter têm a mesma luta de progresso que nós todos temos. A organização social desse mundo superior repousa precisamente sobre a variedade de inteligências e aptidões, cabendo aos espíritos superiores, aos mais depurados, a alta direção do planeta.
O corpo desses espíritos que habitam em Júpiter, vamos ver no slide 4. Tentei reproduzir aí o que Kardec falou na Revista Espírita. O corpo é de uma densidade tão leve que só encontra termo de comparação nos fluidos imponderáveis. São espíritos luminosos, sobretudo no contorno do rosto e da cabeça. Então, aí eu tirei uma figura do Google, uma imagem do Google, que lembra essa descrição que Mozart deu a Allan Kardec. O deslocamento dos espíritos é pronto e fácil. E quanto mais depurado for, tanto mais fácil é essa locomoção. Eles nos disseram que existem 2 sinais. Olha que coisa interessante esses sinais que eles veem no planeta Júpiter. Os habitantes do planeta podem avaliar o valor do espírito que chega por 2 sinais: a altura do seu voo e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola. Então, veja bem, meus irmãos, de acordo com a luz que a gente emite da cabeça e com a capacidade de voar, é que nós somos examinados, se nós formos para o planeta Júpiter. Júpiter tem muitos continentes e muitos lagos, assemelhando-se à cidade de Veneza. Disso resulta uma espécie de cidade anfíbia. À primeira vista, não se poderia dizer que está construída sobre a terra ou sobre o mar. Olha a figura que trouxe Mozart para nós todos imaginarmos, né? Como seria uma cidade anfíbia, ou seja, muitas casas construídas dentro de água, semelhante ao longe com a cidade de Veneza. Foi sobre as margens do maior desses lagos que foram lançados os primeiros fundamentos da cidade de Június, a maior cidade do planeta em Júpiter. Existe uma Június no continente, a cidade antiga, e uma outra no ar, a Június nova. Interessante isso, né? Em tempos de festa, recebem habitações aladas e flutuantes que os visita de todos os pontos do horizonte. São casas graciosas, leves, de todas as formas e de todas as cores. Alguns dias depois, todos esses pássaros desaparecem. Olha como mexe com a nossa imaginação essa descrição de Mozart, dizer que quando tem festa, chegam casas flutuantes que ficam no espaço, como se fossem pássaros, mas são moradas. Essas casas flutuantes possuem todos os encantos das flores, verduras e vegetação que vivem e se reproduzem no ar. Oferece um espetáculo encantador aos viandantes da cidade baixa. Júpiter tem muitas luas. Vamos ver nos slides? A primeira das luas de Júpiter ilumina toda a cidade baixa. E a segunda se eleva, emitindo reflexos esverdeados que dão ao maior rio o aspecto de um vasto prado. Que coisa linda, é só mesmo vivendo na imaginação, que não tem imagem que possa refletir isto que os espíritos disseram a Allan Kardec. A casa de Mozart está construída sob a margem direita desse rio. Perguntado a Mozart quais eram os seus vizinhos, ele respondeu que alguns não eram conhecidos no planeta Terra, mas um deles, o que ficava mais à esquerda de sua casa, era de Miguel Cervantes. Olha que interessante, o escritor do Dom Quixote de La Mancha, né? Descreveu a sua casa dizendo o seguinte, já de 7. Aí ele vai dizer sobre a sua própria casa. Mozart disse: ela é fácil de ser reconhecida pelos ornamentos que escolheu para decorá-la. A clave de sol é ali frequentemente reproduzida. E coisa bizarra, jamais a clave de Fá. Vocês imaginam que é uma casa construída cheia de clave de sol e nenhuma clave de Fá.
Pelo menos para quem é pianista, a gente toca nas duas claves, né? Na decoração do térreo, vê-se uma lira e uma pauta completa de música. E mais do alto, uma grande janela que lembra a forma de um órgão. As outras têm aparência de grandes notas, enquanto notas menores são abundantes por toda a fachada. Disse Victorien Sardou que se os habitantes de Júpiter morassem e vivessem como nós, não haveria vantagem em ascender até lá. Então, Victor Sardou disse assim, se eu fosse falar para vocês que as casas lá são iguais aqui, que vantagem seria morar em Júpiter? Se essas descrições inspirarem a um só de vocês o desejo de subir mais rápido para alcançar mundos melhores, já valeu a pena essa descrição. Se os astrônomos nos revelam, por suas sábias pesquisas, o mecanismo do universo, os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral, estimulando-nos ao bem, a fim de merecermos uma existência melhor. Olha, na gravura nós temos Amadeus Wolfgang Mozart, compositor do século XVIII, Bernard Palissy, ceramista da Idade Média, e Victorien Sardou, dramaturgo francês do século XIX. Foram essas três personagens que deram a Allan Kardec informações sobre Júpiter. Conclui Allan Kardec no slides 8, né? Vale a pena repetir, meus irmãos, os espíritos nos dão a conhecer o seu estado moral, estimulando-nos ao bem, a fim de merecermos uma existência melhor. É mesmo muito inspirador ouvir narrações como esta e ter a certeza de mundos melhores. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso encontro, se Deus quiser. Muita paz para todos.